Pessoal do Café com Propósito, tudo bem com vocês? Nosso objetivo é compartilhar com vocês um pouquinho do que é o propósito de vida. A gente costuma dizer que o que existe por trás da armadura, né, de um profissional de saúde, que ninguém mais guerreiro do que ele, somente num período de pandemia como tudo isso. Mas eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, doutora, dizer que nós somos fãs do seu trabalho, a doutora já é referência, né? E que o doutor fica à vontade de se apresentar para todo mundo. Olá, tudo bem? Me chamo Aline Macedo, sou nutricionista formada desde 2013, no final de dezembro de 2013. E estou de lá para cá estudando, me aprimorando, buscando algo melhor, não só para mim, mas para todos aqueles que me procuram. Porque assim a gente auxilia e ajuda o próximo, e assim um ajudando o outro, daqui a pouco a gente está 100% bem. Sou uma pessoa que sempre buscou querer ajudar o próximo. E por que ajudar o próximo? Sou de uma família muito simples, graças a Deus, de trabalhadores. E eu sempre estudei em colégio público. A vida toda eu estudei no colégio público lá no Buriti. Então me formei na Escola Estadual Olinda Conceição Teixeira Baixa. Comecei a trabalhar como mirim. E trabalhando como mirim, trabalhava durante o dia, à noite estudava. Fazia balé em alguns momentos. Fui bailarina durante muito tempo porque eu sou de família obesa. Então, a partir da obesidade da minha família, da pressão, vendo o sofrimento deles, que me inspirou a tentar não ser ou ajudar eles. Então, meu primeiro contato com a nutrição foi no ensino médio, quando eu fui numa feira de profissões. Uau! E quando eu fui nessa feira de profissões, eu falei, gente, eu posso ajudar várias pessoas a se alimentarem e não viver aquele sofrimento que minha mãe, que minhas tias viviam da sociedade, falando que elas eram feias, que elas não eram bonitas, que aquilo dali machucava elas. E vi elas fazendo vários tipos de dietas diferentes, tomando medicamentos. Uma tia fez bariátrica. Uau. E foi quando eu entrei na nutrição. E aí eu trabalhando, recebi muitas inspirações, apoios. E eu passei por algumas faculdades fora. Mas meus pais não tinham condições financeiramente de me mandar embora para outro lugar. Então eu entrei na última chamada de uma bolsa de estudos aqui na universidade, na Uniderp. E eu sempre dividia. Como eu entrei na faculdade, eu fui dispensada da mirim porque batia os horários com a faculdade. E aí eu comecei a vender, ajudava minha mãe a vender roupa, dava aula do projeto social. No segundo ano eu consegui uma bolsa de estágio pela prefeitura, na onde eu trabalhava como no setor de nutrição, e fiquei durante 2 anos fazendo a faculdade, fazendo estágio na prefeitura aqui da cidade. No último ano eu peguei e passei no processo seletivo da Nestlé Health Science para trabalhar na área de pesquisa dentro do hospital universitário aqui da cidade. E aí eu fui fazendo isso, estudando faculdade, balé, dando aula, dei aula de balé durante 8 anos em um projeto social aqui na nossa cidade, no Tocando em Frente. Então era correria, muito serviço, porque eu precisava ajudar os meus pais a pagar o resto da minha bolsa. E a gente apertava de um canto de outro, estudava, fazia o estágio. E ir para a Nestlé me mostrou uma visão completamente diferente, me fez se apaixonar pela área hospitalar. Então, dentro do hospital, eu tive muito apoio de vários nutricionistas maravilhosos, que são referência e inspiração para mim. E de lá para cá eu estudei, passei para a bolsa de residência, fiz residência em atenção ao paciente crítico, já pegando embalo. No meio da minha residência quis fazer nutrição esportiva e estética. No meio aí eu terminei a residência e comecei a atender. E de lá para cá terminei na pós de nutrição esportiva e estética, fiz a pós-graduação de nutrição clínica funcional. Agora eu estou na pós-graduação de bioquímica e metabolismo no esporte. E temos vários ainda aí querendo. Imparável. Não dá pra parar. Porque a nutrição, ela tá cada dia mais e mais mudando, passando. E saber de onde a gente saiu. Quantas vidas a gente tem ajudado a mudar, ou pelo menos um pouquinho mudar a vida dessas pessoas. Isso nos dá um gás. Porque a nutrição não é para ser distante. A nutrição não é para ser algo de classes sociais. A nutrição é sobre comer, é sobre amar aquilo que Papai do Céu nos deu, que é sentar à mesa, ter um momento de comunhão, um momento de se alimentar, de trazer vida para a nossa vida.
Então, quando a gente fala, eu falo assim, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Não é de onde nós nascemos ou como nós vivemos que vai definir o nosso caminho. E sim o nosso propósito, aquilo que nós ansiamos. Muitas pessoas falam, você é muito ousada. E como uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, o não eu já tenho. É verdade. Deixa eu lutar pelo sim. É verdade. Eu não tenho nada pra perder. Eu sempre trabalhei, não tenho medo de trabalhar. Se for preciso, vergonha, eu não né? tenho. As pessoas têm vergonha de trabalhar, né? Sim, eu não tenho, sabe? Trabalho, se for preciso voltar da aula, sabe? Assim, eu falo, gente, eu não tenho vergonha, não tenho medo, não tenho preguiça. Não tenho preguiça de estudar, já deixo bem claro pra todo mundo que eu não sei tudo, mas eu estou procurando sempre aprimorar para ajudar as pessoas. Então, a nutrição, ela é alimentar a vida, é alimentar o nosso corpo, é alimentar os nossos sonhos, é nos gerar expectativa para algo novo. É viver algo novo, porque eu estou nutrindo um corpo para mim usufruir daqui a um tempo. É verdade. Qual é o tipo de idoso que eu quero ser? Eu quero ser um idoso maravilhoso, cheio de saúde, com disposição, correr atrás dos meus netos. É verdade. E eu tô trazendo vida pra minha vida. A doutora falou um pouquinho sobre essa parte de transição. Eu fico pensando nos dias de hoje, né, doutora? A doutora estuda muito, né? E a gente tá passando em um ponto de inflexão de tudo, né? Acredito que só acelerou o processo. Os nossos filhos estão em casa, estão estudando pela internet, né? Os pais estão se adaptando com essa nova rotina, né? Os nossos filhos estão se adaptando a essa rotina. As pessoas a doutora falou que de muitos casos que a gente acompanha, muita gente não consegue se encontrar, passa anos fazendo uma profissão, ou se encontra, por exemplo, com 18 anos precisando sair de casa, ou precisando trabalhar ou estudar, né? Eu queria que a doutora deixasse um recado, principalmente para essa galera jovem que está, por exemplo, no segundo, no terceiro colegial, o porquê escolher, o que ajudou a doutora a definir a profissão da doutora. A gente já entendeu que tem um propósito lá atrás, e ia assim, formando, né? E eu queria que a doutora deixasse um recadinho para essa galerinha jovem aí, qual que seria, assim, uma história de superação da doutora. Só que essa galera de hoje, elas estão com dificuldade de encontrar o caminho, sabe? O que a doutora daria de dica para essa turma? Quando eu tenho a oportunidade de sentar com alguém mais jovem, eu falo o que essa pessoa quer ser. Qual é o impacto que ela quer gerar para essa nação? Aonde ela quer chegar? Não é uma profissão. Eu não posso ver a escolha de quem eu sou e quem eu vou ser apenas pelo dinheiro. E sim pelo propósito. O que me traz a calma? O que me traz amor? O que me restaura? Sonhos dos meus pais, meu pai queria que eu fosse engenheira. Minha mãe gostaria que eu fosse uma dentista ou uma professora. E eu olhei para todos e falei assim, eu quero ser uma nutricionista. Por quê? Eu tendo a experiência de conversar com outras pessoas, entender a história das pessoas, ter a experiência de ir nesses locais que me mostram alguma coisa e olhar para dentro de mim e falar assim, o meu chamado, a minha missão é ajudar pessoas a mudar a vida, a melhorar a vida dessas pessoas. Então eu vou tentar fazer isso. Muitas vezes, várias pessoas, como apareceram na minha vida, me falaram que eu não seria capaz. Várias pessoas falaram que eu não chegaria na onde eu estou. Isso acontece muito aí, pessoal. E eu não escutei essas pessoas. Porque o que ela fala sobre mim não é o que meu pai fala sobre mim. E eu falo meu pai no meu quesito espiritual, na minha crença. Porque o que meu pai sonha pra mim é que eu seja a diferença nessa nação. É verdade. Se for pra mim ser uma professora, que eu seja uma professora de excelência. Que eu venha dar uma aula como se eu estivesse dando aula pros meus filhos. Eu procuro ser uma nutri que eu venha atender os meus familiares. Como que eu queria que um profissional atendesse os meus pais. Como que eu queria que um profissional me atendesse. Muitas vezes a gente não é aquilo que a pessoa espera. Mas se a outra pessoa permitir que a gente entre ali dentro e faça um pouquinho a morada e a diferença, a gente vai mudar a vida dessa pessoa. Possa ser que essa pessoa não segue o plano, mas ela vai seguir as suas palavras de carinho para mudar a vida dela. Então, não importa, não é olhar pelo que os outros querem ao seu respeito, ou o que os outros criam ao seu respeito, mas sim aquilo que você, quando você fecha os seus olhos, você entra dentro de você e sente que aquilo vai ser a diferença. Possa ser que isso aconteça com os 35 anos. É verdade. Mas a gente precisa saber qual é o nosso chamado aqui na Terra e como que nós iremos cumprir ele. E a gente só tem que colocar no nosso coração, servir com amor,
Porque o nosso papel aqui na Terra é servir ao próximo com amor. Não importa qual seja a nossa profissão. Pessoal, que aula de propósito, né? E a doutora mostra que o propósito ele é formado, né? A gente vem de uma formação. A gente tem que encontrar o porquê de todas as coisas, né? Doutora, a gente continua falando com essa galera que está nesse ponto de escolha. Acredito que a nutrição tem muito a ver com isso, né? A questão psicológica. E os nossos jovens, né? Essa turma aí, ela está com dificuldade de frustração. Né? A doutora é um exemplo claro de que persistência, estudo, dedicação, enquanto provavelmente os amigos estavam festando, a doutora estava estudando, né? E como que a doutora daria essa dica aí pro pessoal, a questão de superação, a questão de lidar com a frustração, a questão de superar, de passar por cima de tudo, de sacudir essa poeira aí? Nós não precisamos dar conta do mundo, sabe? A gente se cobra, a gente se compara muito com alguém. É verdade. Mas a pessoa com quem a gente tem que se comparar é aquela que a gente olha todos os dias quando a gente acorda no espelho. Só você sabe o que você já passou. Só você sabe da onde que você saiu. Só você sabe as pauladas que você levou. Frustrações, calejamentos, decepções, todos nós teremos. É verdade. Todos. Mas isso tem que mostrar pra gente que a gente tá um degrau acima, perto dos nossos propósitos. E um abaixo daquilo que um dia falaram que nós somos. Muitas vezes a gente vai errar. Muitas vezes a gente vai acordar e vai tentar vencer o mundo e a gente não vai conseguir. É verdade. Mas a gente vai olhar e tentar ver o invisível. Tentar ver Deus em tudo. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Nós nos cobramos e nos culpamos muito quando nós erramos. É verdade. Mas a gente tem que entender que isso é da nossa carne. Mas aceitar e ficar onde está nos prende. A gente só tem que impulsionar. Saber onde foi, levantar e dar mais um passo. Toda vez que alguém for vir jogar terra nos seus sonhos, que você balance, peseteie e ande mais um pouquinho. Porque muitas vezes, diversas vezes, até hoje, eu não tenho tempo de qualidade de estar numa mesa com os meus amigos. E as pessoas ainda olham até hoje para mim e me julgam porque eu estou trabalhando muito e não estou vivendo a minha vida. E eu falo porque o meu propósito aqui é trazer o bem ao próximo. Muitas vezes eu me privo de ver a minha família, de estar com os meus amigos, para estar em casa e estudando, montando um plano alimentar, porque eu sei que através dali eu vou ser um pouquinho a diferença na vida dessa pessoa. Mas se eu fosse pensar nessas pessoas, eu estaria aonde eu estava há 4 anos atrás. E eu não escutei, eu não posso escutar. E toda vez que alguém vier a mim, ou a você, ou qualquer outra pessoa falar que nós não damos conta, a gente dá conta. Para você ter ideia, o meu sonho era estar onde eu estou. Quando eu vinha para a faculdade, eu vinha de moto, vindo na Afonso Pena, olhando para esse prédio, falava assim: Deus, um dia o Senhor vai me dar a capacidade de ter um consultório num lugar tão chique assim. E é a posição que eu vinha de moto. Eu vinha de lá pra cá. E quando eu tive o prazer de ter minha primeira sala nesse edifício, o Papai do Céu foi claramente, ele trouxe à tona a minha oração naquele dia de moto. E quantas vezes eu falava para as pessoas até hoje falam pra mim que isso é um absurdo. Que é por status. É verdade. Eu não quero saber de status. É verdade. Eu não quero saber sobre ter. Eu quero saber sobre ser alguém diferente na vida do meu outro, do próximo. E ser aquela pessoa que, ao voltar para casa, olha para dentro de si e fala assim: Deus, eu cumpri hoje o meu chamado. Entreguei tudo que eu tinha. Legal. Então, é isso. A gente não pode escutar. A gente tem que escutar o pai e a mãe. E muitas vezes os nossos pais, eles podem estar muito feridos e machucados da vida. É verdade. E eles não vão falar palavras que nos impulsionam. Mas não é porque eles serão um mal ou uma má mãe, um mau pai ou uma má mãe. É porque eles estão feridos. E eles também precisam de cura. É verdade. Então isso, a gente sempre vai procurar, eu falo assim, na presença de Deus, no apoio psicológico, na área, para encontrar essas respostas. Porque nós somos pessoas incríveis, nós temos um chamado maravilhoso, nós temos um potencial de ser, de mudar a vida de pessoas. Mas a gente não pode esquecer de quem nós somos. E não o que os outros venham falar da gente. Porque então a gente vai ficar
nas nossas limitações, lá na nossa pequenez. Mas dentro de nós tem algo que nos impulsiona a ser alguém bem maior, sabe? E é cumprir aquilo realmente que é o nosso chamado. Verdade. Que coisa louca, né, pessoal? A gente tem falado sobre isso de uma maneira muito ascendente, principalmente em tempos como hoje, né? Essa questão das feridas, né? As pessoas estão com dificuldade de tratar das feridas, querem procurar novas feridas, e existem feridas que a gente nem sabe de onde vem, principalmente dos nossos pais. Doutora, a gente está falando muito de questão de superação e tudo mais. Agora eu queria saber assim, a importância de ter mentores, né? Pessoas que direcionam. Eu acredito muito nessa questão, né? Nós acreditamos nessa questão, que existem pessoas que passam pela nossa vida e nós precisamos estar sensíveis, porque essa pessoa, muitas vezes, ela é ela que direciona a nossa carreira, é ela que direciona a nossa vida. E hoje, num mundo tão tecnológico, né? Onde até os erros, né, aparecem muitas vezes pelas redes sociais e tudo mais. Quais são as pessoas, né? Se o doutor não quiser falar nome, mas assim, as pessoas que já ajudaram e ajudam, né, a senhora nesse processo, seus pais, as pessoas que a gente fala que é o princípio da honra, né, que a gente tem que agradecer e honrar a vida dessas pessoas. Falar de pai e mãe é algo incrível, né? Eu acho que isso depende muito da história de cada um. Mas meus pais não têm estudo. E o melhor eles me deram. Então hoje, estar onde eu estou é por eles. Diversas vezes vocês vão encontrar, quem aparece aqui, vão encontrar os meus pais. Porque isso é para eles. Na minha adolescência, eu escutei minha mãe falando uma vez bem assim pra mim: hoje, o meu tudo eu vou te dar. Porque lá na frente, eu sei que você vai me ajudar. E eu tenho isso dentro de mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de ajudar minha família. Eles não têm. Meu pai tem quarta série, minha mãe tem nem ensino médio. Minha mãe me formou vendendo roupa de bicicleta. Meu pai construindo casa. Esse é o lugar de onde eu saí. Esses foram anjos que Deus me deram. Esses são guerreiros que muitas vezes não tiveram comida na mesa, mas deram comida para seus filhos. Eu sei que não é a minha história. Várias pessoas são assim. Várias pessoas vivem ainda assim. E eu tive várias pessoas no meu caminho que me motivaram. Eu tive uma chefia na Mirim, que é a Lucimeire. Lucimeire tantas vezes me pegou no final de semana, me levou pra casa dela, me levava pros cursinhos gratuitos que a gente conseguia e falava pra mim: ainda você vai ser uma grande mulher. Recebi, durante o tratamento de trabalhar, muitas humilhações, porque eu era uma pessoa pobre. E eu ouvia muitas palavras que pobre não tinha direito de ter uma vida diferente. E eu nunca escutei isso, ela não deixava eu escutar isso, minha mãe não deixava eu escutar isso. E depois disso, o Senhor, ele sempre me colocou anjos. Ele me deu a doutora Rosângela, que é uma nutricionista, que me motivou a fazer residência. No meio da residência, eu tive o prazer de conhecer a doutora Pamela Suelen, e ela me apresentou o esposo dela. E aí onde eu comecei a atender, que foi o Éder. Eu tentei muito voltar pro hospital e eu não passava nas provas e eu não entendia o porquê. Um dia ele olhou pra mim, ele foi um dos meus maiores mentores na hora, depois que eu me formei, e falou pra mim assim: Aline, será que o propósito de Deus pra sua vida é você não voltar pro hospital? E quando eu lembrei que quando eu saí do hospital, eu falei: Deus, eu tenho que sair daqui para ajudar as pessoas a não voltar pra esse lugar, ou demorar muito pra voltar pra esse lugar. E aí ele me ajudou muito, ele me ensinou. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Emanuel, e aí ele me ensinou muitas coisas. Aí eu fui conhecendo outras pessoas, a Sirlene, que é minha psicóloga, a Lívia, que é uma grande amiga, e eles foram me motivando. E todas as vezes que eu queria desistir no meio do caminho, porque até hoje muitas vezes a gente quer desistir, porque a gente leva muita paulada de várias áreas, várias pessoas que muitas vezes falam que são nossos amigos, e Deus, ele levanta alguém no meio do caminho para falar aonde que é o seu propósito, aonde que você vai chegar, que é só um dia ruim que vai passar. E de lá pra cá, muitas coisas aconteceram. E de lá pra cá, eu estou cada dia vivendo de uma vez o cuidado e a provisão que vem dos céus. E eu estou aqui, e eu vou estar ali, e eu vou estar onde que é preciso. Aline, você vai ser sempre nutricionista? Eu não sei, mas eu irei fazer com excelência qualquer coisa que for para mim fazer.
E eu espero ser a diferença na vida de qualquer pessoa que me procurar. Sensacional. A gente tá passando por esse momento, né? Acredito que das pessoas se reencontrarem, né? Eu não digo por conta da pandemia, acredito que isso já vem antes, né? As pessoas não estão conseguindo se encontrar e muitas vezes a mudança de vida dela, né, tá do lado dela, né? Às vezes o cara que tem um supermercado que te dá um estágio que é pouco nos olhos dos seus amigos, né? Que o cara que tá trabalhando ganhando 1.500, o cara te ofereceu uns 600, ele pode mudar a sua vida, sua história, né? E então, que a gente consiga estar sensível, né, pessoal, para preparar, né? A doutora falou da parte religiosa que a gente vai falar agora, mas a gente acredita demais, né, que Deus prepara as pessoas certas, né? E atravessar o processo, né, doutora? Acredito que é o maior desafio de todo mundo, né? Porque a gente só consegue enxergar o porquê depois que passou. Porque foi isso que eu coloquei esses dias nas redes sociais. Nós não devemos perguntar o porquê dessa situação e o pra quê. Justamente. Porque em tudo na nossa vida, tudo que vem fácil, vai fácil. Nós precisamos construir. É um processo. O processo, ele é tanto do emagrecimento, quanto profissional, quanto financeiro, quanto familiar. E é muito diálogo. Se a gente quer ter um sucesso, a gente tem que aprender a conversar. A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a se conectar com as pessoas. Nós estamos vivendo uma geração que é tudo muito fácil. Mas nós precisamos ser uma geração de profundidade. Concordo. De entrega, de conexões e de cuidado, sabe? A gente precisa amar o outro e não criticar. Porque mostrar na vida social, na mídia, é fácil. Mas você sabe o que você peleja quando você vai deitar. É o seu travesseiro. É o seu travesseiro. Doutora, a gente estava falando um pouquinho agora sobre religiosidade, né? A gente aborda muito sobre esse assunto, né? A gente está percebendo que as pessoas estão se enganando, enfim. Hoje em dia a internet, ela te fornece tudo, né? Palavras superficiais, a profundidade não está acontecendo, né? E a doutora, é muito nítido pra gente que a doutora é uma pessoa que tem as suas fé, tem os seus princípios. A gente acredita que as pessoas precisam ter a fé, precisam ter o princípio. Qual que é a direção hoje, né? Qual que é a palavra de fé que a doutora deixaria para as pessoas que estão descrentes, sem fé, sem esperança, né? Tem gente que provavelmente está assistindo esse vídeo e está no hospital, tem gente que está assistindo esse vídeo provavelmente está desempregado, enfim. Qual que é a palavra que a doutora deixaria para essa galera? Desde a minha adolescência eu tenho uma frase: crer e esperar em Deus é viver o impossível aos olhos humanos. Porque não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas nós não precisamos. Como eu acredito, a oração é uma ação. Você ora, mas você tem uma ação. Então, muitas vezes, nós estamos numa geração que a gente só pede, mas a busca não acontece. Então, a gente precisa. Eu falo assim, eu sou cristã, mas muitas pessoas não são. E eu não preciso converter ninguém a ser o que eu sou. Mas que você precisa acreditar em algo. Você precisa ter algo que você venha ter esperança. Estamos vivendo momentos que não existe expectativas ou esperança. Mas crer em algo espiritual, não importa qual seja a sua crença religiosa, te gera uma esperança. Porque o amanhã a gente não conhece, a gente não sabe. Mas a gente crê que ele será bem melhor do que hoje. E é isso, sabe? É isso, a gente não pode. Porque hoje a gente quer viver um mundo palpável. É verdade. E o cuidado e a fidelidade de Deus para a nossa vida é imensa, em qualquer detalhe. Se foi um dia bom, existe Ele nesse dia. Se for um dia ruim, existe Ele nesse dia. Ele está em todos os dias. Nós precisamos ter os olhos sensíveis e os ouvidos sensíveis para ver e escutar a voz dele. É verdade. Pessoal, que tarde, né? Que troca de conhecimento, que experiência extraordinária, né? A doutora tem compartilhado com a gente é o que a gente tem acompanhado, assim, entre todas as pessoas que têm passado aqui no nosso Café com Propósito. Quem olha hoje pagou um preço muito caro, né, para estar onde estava hoje. E as lutas são diferentes, mas a transpiração é praticamente a mesma, né? Existem pessoas que tiveram condição financeira, só que não conseguiram se encontrar, pagaram um preço caríssimo para estudar. Existem pessoas que tiveram situações financeiras também
que os pais escolheram que ele devia fazer, que depois ele teve que conseguir a própria independência e fazer. Então não tem uma forma de bolo, né? Não tem uma receita, né, doutora? Doutora, a gente estava falando sobre crença, sobre fé, né? Nós também apoiamos vários projetos fora do Brasil, enfim, no Paraguai. A gente tem projetos de criança abusada sexualmente que nós apoiamos, né? Projetos de dependência química. A gente acredita que a nossa oportunidade, né? Nós trabalhamos com o projeto social não para mostrar, tanto que a gente geralmente não fala sobre isso. Só que a gente acha importante compartilhar para as pessoas entenderem a questão do propósito, né? O porquê e o para quê das coisas. A gente acredita que é uma oportunidade que nós temos de ajudar, porque o que seria das pessoas se a gente puder prover? E como a doutora enxerga, por exemplo, essa questão filantrópica? A doutora falou que já participou, já foi. Como que a doutora já tem mais entendimento? Como que a doutora compartilha essa experiência? Um recado para as pessoas que ajudam. Vocês recebem muito Instagram, muito WhatsApp, né? Vaquinha solidária e tal. O que a doutora acha de tudo isso? Hoje nós temos a condição de ter 2 arroz em casa. Muitas vezes nós não tivemos essa mesma oportunidade algum tempo atrás. E hoje o Papai do Céu nos deu a capacidade de ter 2. Por que eu não posso dar um? Porque muitas vezes pra gente é pouco, mas pro outro é o que ele precisava para que aquela noite a história dele fosse mudada. Eu dei aula de balé durante muitos anos em um projeto social, porque eu amava a dança. A dança, ela me mostrou que existia um movimento atrás do caos que eu vivia que poderia me dar esperança. E eu queria mostrar para aquelas crianças que, sim, existia um mundo melhor. Elas poderiam ser bailarinas, o que a sociedade falava para ela que não era possível. Então, é você dar esperança para essas pessoas para algo novo. Hoje nós temos tanto, e tem muitas pessoas que muitas vezes não tem nada, e o nosso papel é somente ali. Aline, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas empresta seu ouvido. Verdade. Eu não tenho comida, sabe? A gente não sabe o que está passando na vida do próximo. Então nunca tentar tratar ele com indiferença. Porque ali, um oi, um bom dia, já é algo incrível para a vida dessa pessoa. Hoje a gente estava falando de pessoas de suicídios. Quantas pessoas a gente passa na rua e está com pensamento suicida e muitas vezes você está passando ali perto do pontilhão, alguém está querendo e você pode parar e falar: ei, não é assim, me dá um abraço. Então nós precisamos, um pouco que a gente der hoje. É R$1, é R$2, é uma cesta básica, é uma peça de roupa, é uma fralda, é um leite, é algo. É uma realidade muito distante de quem não convive, né, doutora? E quando a gente cria o hábito, por exemplo, se você ficar 2, 3 meses vivendo a nossa rotina, né, que já é corrida, né, uma loucura, e a gente vai um dia lá, a gente já se assusta, né? Imagine quem vive todos os dias. E aí restaurar a esperança de quem tem aquela crença limitante que a gente fala, é o que eu acho que é o maior desafio que a doutora tinha quando tinha essas alunas, né, doutora? Sim. E eu sei que, sabe o que me inspira? É ver que a grande maioria delas estão se formando. Uau. E essa semana até recebi uma mensagem de uma agradecendo que através do meu foco, da minha determinação, da minha ousadia, ela não desistiu. Uau. E hoje ela está se formando em fisioterapia. Quantas pessoas eu tive prazer de levar para nutrição. E muitas vezes, algumas pessoas vão falar, é sorte. Quantas vezes a gente escuta isso? Verdade. Mas nós sabemos o que a gente já passou. Então, a gente trabalha arduamente. E essas pessoas, muitas vezes, elas querem só um pouquinho dessa esperança que a gente cria e crê todos os dias para elas mudar a história dela. Então, o que a gente venha fazer com amor, servir, tudo que a gente for trabalhar, tudo que a gente for fazer, eu só tenho R$2, eu vou dar com amor, que seja abençoado. A gente vai mudar, impactar. Eu acredito muito nisso. Pra gente fechar, né, primeiramente dizer que é uma honra a gente bater esse papo. A gente queria saber da doutora, assim, quais são a doutora já falou muito das próximas metas, dos próximos desafios, a gente fala muito sobre o legado. Qual que é o legado que a doutora, né, pretende deixar, qual que é a contribuição dela, e se a doutora daqui a 20 anos, né, com os filhos, enfim, pudesse contar um pouquinho, deixar uma carta para eles de tudo isso que tem acontecido agora, de todos esses momentos sobre os avós, qual que seria essa carta que a doutora deixaria para a sua sucessão aí? Legado.
Essa palavra é uma palavra muito forte, né? É verdade. Eu quero que eu possa auxiliar e ajudar muitas pessoas. E que as pessoas elas venham entender que através do que elas comem, isso gera vida. Porque através do que nós colocamos dentro do nosso corpo, a gente pode viver ou pode adoecer. A gente pode potencializar uma doença ou a gente pode curar essa doença. E se respeitar, se amar, ter o seu momento de tempo de qualidade para você entender que você precisa cuidar de você. Nós estamos sendo cobrados tanto em ter. A sociedade, a mídia, nós mesmos, a família. E que a gente não possa esquecer de quem nós somos. Então a gente precisa... Não adianta eu ter milhões e daqui a pouco eu ter que usar esses milhões para me tratar. Então que eu venha começar a tratar, me prevenir hoje. Acredito muito na medicina preventiva, na nutrição preventiva. E a gente precisa cuidar de nós, olhar para nós, não esperar pipocar para cuidar de nós. E eu espero que daqui a algum tempo, quando alguém venha falar você conhece a Nutri Aline Macedo? Que a pessoa possa falar assim, cara, essa menina fez uma diferença na minha vida. Ela me ensinou a olhar a minha vida com os outros olhos. Não é somente um corpo estético bonito, mas é uma vida que tem abundância e que traz vida para essa vida. Um corpo bonito a gente consegue segurar. Ele acalma a nossa alma, ele é importante. Mas um corpo saudável, uma mente sã, nos dá uma perspectiva e uma longevidade que os nossos olhos, eu acho que não têm da capacidade de contemplar. E eu quero ser lembrada assim, sabe? Que eu pude fazer a diferença. E que se eu tiver a oportunidade de atender novamente pessoas que um dia eu sem querer eu pude ter machucado, que elas possam sentir esse amor, sabe? Porque a gente pode errar no meio do caminho, mas que a gente um dia possa conseguir corrigir todos os nossos erros. E se hoje eu deixasse uma carta pro meu futuro, me perguntaram isso uma vez em São Paulo. Qual que era a minha perspectiva de vida? Eu olhei para essa pessoa e falei assim, caracas, hoje eu já estou uma pessoa realizada. E eu sei que eu terei filhos abençoados, um esposo abençoado, uma casa abençoada. E como eu já tenho, terei mais pacientes abençoados. Porque eu acredito que Deus nunca faz nada pela metade. Ninguém aparece aqui no meu consultório por acaso. Ninguém senta na minha frente por acaso. Deus ele está me dando a oportunidade de cuidar dessa pessoa, de cuidar dessa vida. E essa pessoa me abençoar, porque um complementa o outro. E se hoje o meu futuro, eu sei que ele vai ser incrível. Eu creio que ele vai ser incrível. E não é sobre ter, eu sei que eu serei feliz, sabe? Eu acho que eu reluto muito isso, não é sobre ter, é sobre ser. Eu quero ser feliz, ser abençoada, ser amada, ser cuidada e cuidar. E se eu fosse falar dos meus filhos que irão vir, nunca se esqueça que você não é melhor do que ninguém. E o seu papel aqui é servir desde da entrada à saída, desde do rico ao pobre, desde o muito ao pouco. Se você colocar a ideia ao seu coração em tudo que você faz, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai ser realizado. E que a fidelidade e o cuidado de Deus ele venha estar em cada momento da nossa vida. E que a gente veja Ele até no meio do caos. E eu sei que daqui a alguns anos eu terei filhos no meu colo. E eu quero abençoar ainda mais vidas. E será incrível. Eu acredito nisso, sabe? A gente anseia que seja logo. Mas não é nada no nosso tempo. É verdade. É no tempo que a gente está preparado para viver aquele momento. A felicidade é uma questão de posicionamento, né? Sim. Você decidiu ser feliz e vai ser. Sim. Doutora, e para finalizar, né? Um recado que a doutora deixaria para os pais, que acompanhou todo esse processo, né? Toda essa luta e acompanha. Quando a gente mandar para eles isso aqui, eles falaram, esse é um recadinho que a doutora vai deixar gravado, que vai ficar salvo lá, que a doutora quisesse deixar para eles. Ai, gente, falar dos pais é muito difícil. Pais, né? Eu quero ser melhor do que vocês são. Mas
na individualidade. Não é porque é pela metade, não. É porque é para ser melhor. Que os meus filhos serão pais melhores do que eu vou ser. Eu sei que muitas vezes a gente decepciona ou a gente machuca. Mas o que encanta a gente é que o cuidado e a fidelidade de Deus para a nossa vida é que o amor de um pai, ele se renova a cada dia por um filho. E um pai, ele nunca esquece de um filho. E estar nesse lugar, estar aqui, é por eles, é para vocês. Vocês sabem o quanto eu amo vocês, o quanto eu honro a vida de vocês, que é tudo por vocês. Desde a hora que eu acordo, as vontades de desistir, olhar para a história que a gente já construiu, é me motivar a ser melhor do que vocês são e já foram para mim. Porque existem guerreiros e heróis nas nossas vidas. E eu acredito que vocês são. Como vocês mesmos falam. Quando vocês chegaram em Campo Grande, vocês só tinham um chinelo e o ovo para comer. E era o ovo no almoço ou era o ovo na janta. Não tinha os 2 ovos para comer. Nossa, Deus, Ele é tão fiel. Ele é tão maravilhoso. Que hoje nós podemos escolher o que a gente coloca no nosso prato. E saber que eu estou aqui realizando e sendo a diferença na vida de todo mundo. Eu creio na vida do próximo. É falar assim, pai, mãe, a gente já venceu muito. A vida é linda. Ei, as coisas são maravilhosas. Ei, vale a pena cada sofrimento. E será muito abençoado. E será cada vez mais abençoado. E estar com vocês e ser filha de vocês me enche de honra. Falar isso para algumas pessoas impacta. Mas a gente sabe que a gente já passou. E a gente vai ter uma geração que há de vir que não passará mais por isso. Nós temos filhos já com abundância, abençoados, netos e mais bisnetos. E eles nunca poderão esquecer dos avós que tiveram, dos bisavós que tiveram, da história que foi gerada e foi mudada. Eu só tenho que agradecer e dizer o quanto eu amo vocês. E eu acho que não tem palavras para descrever esse amor. Mas eu nunca vou poder esquecer do sentimento e de um telefonema que eu ouvi meu pai agradecendo a Deus, um amigo, que ele conseguiu formar as 2 filhas. E pensar que o meu avô falava que o sonho dele era ter uma neta doutora, na mentalidade dele. E aqui estou eu. Então é tudo por eles. Eu só tenho que agradecer a cada um dos meus pais, a minha base familiar. Porque não é sobre ser perfeita. É sobre ser amor. É sobre ser insistência. É sobre ter fé. Que a cada dia de uma vez a gente chega perto de onde a gente veio para cumprir. É isso. Doutora, queríamos agradecer. Pessoal, que dia, né? Que bate-papo extraordinário. A gente acredita que essas palavras que a gente bateu um papo aqui, conversou um pouquinho aqui, vai alcançar lugares que a gente nem imagina, né? A gente queria agradecer demais, doutora. Na verdade, foi um privilégio, foi uma aula de vida, né? De superação. Então, eu queria que a doutora, primeiramente, a gente vai agradecer e as considerações finais da doutora para essa galera que está acompanhando. Eu quero agradecer muito, muito esse convite. Diferente. É que quando a gente tem que sempre estar cheio das respostas para auxiliar o outro. E poucas pessoas, na realidade, sabem a nossa história. Então, falar de algo que mexe lá no profundo é incrível. Porque a gente nunca pode esquecer de onde a gente saiu. Nós nunca podemos querer ser alguém melhor do que alguém que está do nosso lado, que já esteve ou vivenciou a nossa história. Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por deixar eu compartilhar um pouquinho da minha vida para vocês. Isso é um pouquinho. Como várias pessoas, com a vida de vocês, de quem está assistindo, existe um N a mais de tudo isso. Mas nós somos guerreiros. Se nós estamos aqui no mundo, nós nascemos para ser algo diferente e marcar essa geração. Então nunca, nunca, nunca podemos escutar aquilo que nos faz ficar estacionados na vida. E que a gente procura dentro de nós e no mundo espiritual motivações para nos fazer voar o nosso voo e ser bênção na vida das pessoas. Gere vida através da sua vida. Que você seja alguém que venha auxiliar alguém a construir
um alicerce melhor, uma casa melhor. Isso quer dizer ser a diferença na vida do outro, motivar essas pessoas, mostrar para ela que ela sim, ela pode chegar num lugar que ela sempre almejou. E alimente-se melhor, porque o seu corpo, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. E você tem que trazer vida para sua vida através do que você come. Então, o que dura muito tempo numa prateleira faz esse corpo durar menos. Então, traga mais vida. Se alimente bem, se respeite, se perdoe. Perdoe o próximo. Gere uma atmosfera de amor, compaixão e perdão. E isso vai nos dar uma vida em abundância. E eu queria compartilhar isso com vocês, agradecer a vocês que ficaram para assistir, a vocês por estarem aqui. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. E que onde nós colocamos a ponta dos nossos pés seja abençoado. E onde colocamos as nossas mãos haverá bênção e curas. E que a gente seja um pouquinho uma geração que veio para mudar e marcar essas histórias. Beleza, pessoal? Obrigado, doutora. Obrigada. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, acompanhar um pouquinho e vamos que vamos. Obrigada. Obrigado, tá? Obrigada. Tchau, tchau.